Agora, no quadro Universo Digital desta quarta-feira, vamos falar sobre um fenômeno que ganhou espaço em unidades de ensino de todo o país, é a chamada gamificação. Aqui com a gente, o doutor em educação, professor Fernando Pimentel. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O senhor poderia nos explicar exatamente o que é esse fenômeno? É um fenômeno já, né? Que é super utilizado hoje. Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Liara. Bom dia, professor. Bem, a gamificação, ela não surge na educação, mas a educação começa a perceber todo o ganho que ela proporciona na sala de aula e até fora da sala de aula para engajar e para motivar os alunos para estudarem mais. É um instrumento importante, né? É um instrumento, é a utilização dos elementos, das mecânicas, das dinâmicas dos games num ambiente que não é game. Não é utilizar game em sala de aula, mas é utilizar aquilo que é próprio do game, a linguagem do game, os elementos do game, num ambiente que não é um game, que é a sala de aula. E é legal que pode ser usado para qualquer disciplina, né? Pode ser utilizado em qualquer disciplina. E no Brasil a gente tem acompanhado várias pesquisas e também vários cursos que já são ofertados para que os professores, tanto do ensino fundamental, como do médio, como do superior, possam utilizar a gamificação em sala de aula. É mais uma estratégia para o professor engajar os alunos para que eles possam estudar, para que eles possam alcançar aquilo que a gente tanto quer, que é o êxito na aprendizagem. Que é tão usual na vida deles hoje, né? Então você leva um pouco dessa questão lúdica, do brinquedo, da brincadeira, da descontração, do divertimento, para aprender, né? O importante é que você leva conhecimento através desses games, né? Você se utiliza para reforçar alguns tipos de conhecimento, né, professor? Não sei se a linguagem é essa mesmo. Se por um lado a gente vê que as crianças, os jovens e até adultos são tão vidrados em games, então por que a gente não pode pegar aquilo que tem de tão atraente nesses jogos digitais e trazer para um mundo que não é digital? E trazer para uma realidade que não é digital. Então, é a partir desse princípio. E os resultados são positivos. A gente vê que realmente a aprendizagem tem se desenvolvido porque a gente entra na linguagem da criança, a gente entra na linguagem do jovem. O legal é que a gente tem observado realmente que, com o passar do tempo, a educação vem tornando a forma de ensinar, a didática, né, menos monótona. Né? Aquela coisa muito tradicional, quer dizer, que aula chata, que coisa chata, monótona, fica cansativo. Então, isso vem sendo quebrado, né? E esse online aí com presencial se mistura, se convergem ao mesmo tempo, né? É o que a gente chama de ensino híbrido. Mas você toca num ponto muito interessante, é porque nós estamos vivendo agora uma ruptura de um paradigma onde o professor era o detentor do saber. O professor agora ele precisa ser o condutor da aprendizagem. E não cabe mais uma sala de aula onde o professor fica só falando, e aí sim fica monótono, fica chato. Quanto mais participação do aluno nessa interação com o professor, com o conteúdo, com os outros colegas, mais aprendizagem. E é isso que a gamificação propõe também, essa interação, essa participação conjunta. Até porque esses alunos chegam com um nível de informação, não estou dizendo que essa informação é correta, mas chegam com um nível de informação muito alto, né? Então, o professor, de certa forma, é um condutor de tudo isso, né? O professor é esse que vai fazer essa triagem daquilo que é positivo, daquilo que não é positivo. Nós temos muita informação, né? Pela internet, a gente tem muita informação toda hora, o tempo todo. Você poderia citar exemplos na sala de aula dessa gamificação, de que forma ela pode ajudar em determinadas matérias, por exemplo? Bem, primeiro dizer que não existem receitas de bolo. Claro. Cada professor usa de uma forma criativa, né? Vai planejar a sua gamificação. Mas, de repente, por exemplo, ele trabalhar num aspecto de aleatoriedade, onde o aluno escolhe o que ele vai aprender naquele dia. Então, como numa série que a gente está assistindo, você pode começar do primeiro episódio, ou do quinto, ou do 10º episódio. Então, na perspectiva da gamificação, a gente pode utilizar esse aspecto onde o aluno, quando chega na sala de aula, ele escolhe aquilo que ele vai estudar. E aqui as atividades, os desafios que ele vai vencendo, que ele vai alcançando, isso é pontuado, isso é trocado por emblemas, isso é trocado por cards e o professor vai conduzindo como se estivesse num game.
Agora, existem, professor, cuidados, né, que as escolas e os professores devem adotar em relação à gamificação? Bem, pensar que a gamificação também não dá para se fazer a toda hora, né? Ela é mais uma estratégia. Nem de qualquer jeito. Né? Não, de forma alguma, né? Então, precisa de planejamento, precisa de seriedade, precisa conhecer o que é, precisa estudar, né? Então, não vamos fazer gamificação em toda aula, toda hora. Mas utilizar dessa estratégia é mais uma estratégia, como o laboratório de ciências é uma estratégia, o laboratório de informática é uma estratégia, o professor com o quadro e com o livro também é uma outra estratégia. O que é que nós precisamos encontrar? Perceber aquilo que vai dar certo em sala de aula. E essa diversificação deve ser muito importante, né? Deve ser muito salutar para o professor e para o aluno. Você não é obrigatório você usar todo dia essa gamificação, né? Isso, como a Liara falou, a aula deixa de ser monótona, né? Isso é um atrativo a mais desse aluno junto ao professor. Perceber também que nem todo aluno aprende, todo mundo não aprende igual. Então, eu preciso ir acompanhando e descobrindo como é que o meu aluno aprende, para oferecer a ele exatamente uma estratégia que seja adequada para o aprendizado dele. Se um aprende lendo mais, o outro não escreve nada, aprende tudo visual, o outro aprende quando escuta. Então, a gente precisa acompanhar esses estilos de aprendizagem. Muito legal, professor. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom dia.